Mas tu já recebeu políticos aqui? Já veio, tipo, candidato, alguma coisa assim? No Camboriú Play e Papito Talks, não. Não. Eu recebi lá, mas eu não gosto. Eu não gostei. Porque... Eu recebi só no Extra Clique, que seria do Clique Camboriú. Aí, né, Caralho, tu é multitasking, É. multi... mas daí esse projeto tá pausado, mas daí eu recebi alguns políticos. E tu curtia? Eu não curti, cara. Quando eu recebi lá, eu não curti, velho. Não gosto de conversar com político. Eles são muito ensaboados, mano. Tipo assim, ó, tu não consegue extrair uma opinião sincera deles, assim, tipo... Mano, até o cara, nessa época, tu chega e pergunta, tu vai votar no Lula ou no Bolsonaro? Cara, o cara dá uma volta, velho, que ele te convence de que, sei lá, irmão. É muito foda, os caras são ensaboados. Eu conversei com o prefeito Fabrício, aqui de Balneário Camboriú. Uhum. Ele é o sabonete, né? Não responde o que tu quer, ele nunca vai ser sincero com aquilo que tu quer saber, porque ele, né, tem toda uma imagem a zelar. E Tem não que é bom de ser audiência polido com também, as palavras. E eu não acho que puxa audiência, cara. Também não. E teve acho que teve no de vocês também, o do Novo lá, o Odair O Tramontini. Dair, ele é da hora, é um cara da hora, mano. Só que... Sim. Mas aquela coisa, porque aponta as falhas, dá a solução, mas é só discurso, sabe? Sim, é complicado, pô. Mas político. eu tenho um posicionamento lá que sempre que eu levo... Não sempre, né? Mas eu gosto de conduzir assim o podcast. Eu sinto o que a pessoa precisa. E tem algumas pessoas que eu preciso me opor pra render, sabe? E não é, às vezes, um posicionamento pessoal. Às vezes eu levo um cara, tipo, de direita, muito de direita, e eu me posiciono completamente de esquerda pra render. E daí, quando vai um cara de esquerda, sabe? Pra dar essa... Tem coisas que, às vezes, que eu concordo 100% com o cara. Tipo, vai um cara que é muito científico, muito cético. Eu começo só a puxar, mas e Deus, e não sei o que, assim. Tipo, eu sempre tento fazer essa dancinha, pô. Eu, às vezes, vejo nos comentários muita crítica a respeito da forma como eu conduzo, né? Porque no podcast, para extrair o máximo do convidado, eu sou um ignorante. Eu não sei nada. Eu sou o leigo. Uhum. Eu sou leigo. Não entendi isso aí, me explica melhor e tal. Aí as pessoas, às vezes, o cara não se preparou pra entrevista. Sim. Eu recebo isso também, cara. Mas aí agora eu meio que parei, velho. Sei lá, né? Como é que tu se prepara? Tu se prepara? Me preparo. Às vezes eu não tenho... A pessoa não tem muito conteúdo, por exemplo, na internet. Não tem muita história dela. E eu não consigo estudar muito a fundo. Mas o engraçado, cara, as pessoas que eu não estudo são as que rendem 3 horas de conversa. Entendi. É engraçado, porque daí a gente fala sobre qualquer coisa. Sim. Não especificamente sobre a vida dela. Então me perdi. Cara, que eu tô... Hoje eu tô numa vibe de me perder no que eu falo. Cara, eu tenho um limite do tanto que eu gosto de estudar, porque senão eu me aprofundo muito e às vezes eu já tô sabendo demais do convidado e daí sana minhas curiosidades, né? Então é bom o cara ir com uma curiosidade. Saber o suficiente pra ser curioso. Tem um problema na condução do podcast que principalmente amador faz isso. Pode ver, o iniciante no podcast, ele sempre comete as mesmas falhas. Existe um padrão de comportamento de condução de podcast, que é querer saber... me conta... Primeira pergunta, quem é o fermento? Não sei se tu faz isso. Não, eu nunca fiz isso. Mas tô te criticando aqui, sabe? Não, me fala quem que é o fermento. Aí a pessoa às vezes tem que... eu faço isso, faço aquilo. Aí onde tu nasceu? Uhum. Quem são os teus irmãos? Aí começa a querer fazer uma linha do tempo, contar a história da pessoa. Mas ninguém quer saber isso. E às vezes é uma pessoa que já participou de muitos podcasts. Uhum. E lá vai a pessoa contar a história desde o início. Mas isso é uma bosta, cara, porque ninguém quer saber onde é que tu nasceu, mano. Que diferença faz onde eu nasci? Não tem ninguém interessado onde que eu nasci. Sim. A menos que eu tenha uma história, tipo, cara, eu nasci onde era uma cratera de um meteoro, sei lá, se for um bagulho assim. Esse tipo de pergunta eu normalmente não faço. Mas às vezes eu pergunto, sei lá, ontem eu conversei com uma sexóloga, né? Foi um papo bem, bem interessante. Aí eu perguntei o que a torna uma sexóloga, né? O que ela tem que estudar pra ser considerada uma sexóloga, porque tu não tem uma faculdade de sexo, né? Sim. Sexo é a faculdade da vida. Sei lá, né? Esse tipo de coisa, né? Mas tem que sempre manter uma linha de curiosidade, né? E eu passo por um problema lá que talvez... Eu não sei em que episódio tu tá aqui, Qual é? 68? Bastante já, pô. 68. Por aí, 60 e poucos. O próximo é 69. Tem que ter uma sexóloga no próximo. Pô, traz a que eu trouxe ontem era fera, velho. Acho que é o 68.
Então tem uma... eu passo por um problema já, cara, que eu já fiz muito episódio, são 140 e pouco, 144, e eu já levei muita gente muito pica. Então a modéstia à parte, eu já elevei o nível, assim, pra algo que quando eu levo alguém que é muito superficial, cara, a audiência já fica, tipo, meio... Pô, o cara não sabe nada, porra, não sei o quê. E até eu sinto um pouco de dificuldade, às vezes, tipo, daí eu tenho que fazer aquilo Mas que o tu que falou. seria uma pessoa com conversa superficial? Cara, uma pessoa que o problema dela não tá na comunicação, porque eu acho que a comunicação tu soluciona sendo um bom host. Tipo, se eu for um cara quieto aqui, se eu começar a ficar quieto, tu vai começar a me cutucar pra sair as respostas. Isso é ser um bom host, na minha opinião. E se é um cara que fala bastante, tu só vai dando uma conduzida. Mas tem pessoa que não tem profundidade intelectual, não tem capacidade cognitiva suficiente pra elaborar uma história, pra conduzir uma conversa. Aí é o problema. Já aconteceu da pessoa te dar a resposta monossilábica? Já. Mas teve E aí? episódio que foi muito bom, velho, assim, mano. Teve um cara que eu levei lá, que foi um cara que eu achei que ele ia falar mais e ele era quieto, que era o Vinícius Lorenzetti, que ele é psicólogo da linha... Ele é daqui, não é? De Itajaí. Eu acho que ele é. Ele é muito bom, só que ele era um cara que falava relativamente pouco. Assim, eu tinha visto ele em outros podcasts e achei diferente, ele chegou lá, ele tava um pouco mais quieto. E foi muito bom, porque aí ele exigiu mais de mim. E daí eu ia pra cima, ia pra cima, ia pra cima. Então é uma... Eu digo que é uma dança. Já aconteceu, obviamente eu não vou falar, as pessoas que se deem trabalho de procurar aí qual é o episódio, que eu falei, ai, como é que foi aquele lance lá, cara? Foi massa. Pô, mas daí é... Tá, mas o que aconteceu lá? Pode crer. Falei, porra, acabou com o fudeu podcast? contigo. E agora, o que eu vou fazer? Sim. Não sabia pra onde ir, porque todas as respostas assim, não, foi massa, foi legal, pode crer. Aí não desenvolvia, não... Mas tu manda um episódio... Eu faço isso, assim, agora, pô. Tipo, a moça que fecha a nossa agenda, um beijo, Vicenza, aí, talvez ela esteja assistindo, assim. Quando eu vou fechar a agenda ou quando ela vai fechar a agenda, a gente já dá um direcionamento pra pessoa. A gente manda, tipo assim, olha, você já participou de um podcast, aqui tem um episódio, daí eu escolho um episódio que foi bem bom, é mais ou menos assim, essa é a postura... A gente faz agora o briefing, né? Uhum. Antes- Vocês fazem um briefing? Sim. Se bem que a gente tem dificuldade, porque às vezes a pessoa não responde. Não dá o briefing que a gente quer. Mas o que é aquela matéria que vocês fazem ali ou não? Por exemplo, a gente pede um histórico da pessoa e tal, histórias que ela teria para contar e tal, como se fosse Exame toxicológico. Só que às vezes as pessoas não respondem, e aí às vezes a gente precisa fazer a matéria para divulgar e a pessoa não envia. É trabalhoso, é difícil, cara. As pessoas elas não estão preparadas assim, elas não têm de repente a gente é acostumado às vezes a ter esse relacionamento com um artista, com um influenciador que tem assessor, e aí o cara que não tem assessor, ele não sabe como se preparar. Aí ele às vezes não sabe nem... tem um português ruim, não sabe escrever um texto e tal, então não sabe como escrever, como contar as coisas que a gente quer. Então é dificultoso, assim, a pessoa, quando ela não tem esse costume de... Nunca foi convidado para podcast, nunca deu uma entrevista, então... a gente sofre um pouquinho, mas o que importa é o que vai acontecer durante a conversa. A gente vai... Aí eu sempre falo antes de começar a conversa, né, cara? Ó, é o seguinte, normalmente eu falo que... Pô, não falou nada pra mim, não teve briefing. Não tenho pauta, eu falo, ó, não tenho pauta, a gente vai conversar. Então, enfim, fala quanto mais detalhes tu tiver... Me cuspi todo. Com o microfone todo babado aqui, tu faz parte. Quanto mais detalhe tu tiver para contar, melhor, se aprofunda, não tem limite de tempo. Isso aí é perigoso Então, falar isso, velho. Não, porque senão a pessoa ela quer ser rápida. Ela às vezes acha que... tem pessoas que dão entrevistas em programas de rádio, programas de TV, e tem um limite do tempo, né? Às vezes tem que estar ali, é 15 minutos de entrevista, então ela tem que correr. Então, eu sempre falo, não corre, vai devagar, vamos conversando, e enfim... Tem dado certo. Mas comigo tu não falou nada disso, tu tá ciente, E né? precisou? Precisa? Alguém que já tá com... Cento e quantos episódios? 143, acho. Já fez 3 vezes, quase. 2 vezes e um pouquinho... 2 vezes e meia mais do que eu. É bastante. E tu faz 2 vezes por semana? 2. Agora é 2. Ano que vem, muito provavelmente 3. E em algum momento, ano que vem, a gente vai fazer uma temporada em São Paulo. Vamos pra lá ficar uns 15 dias e pegar os... Porque, cara, é muito caro pagar passagem, pagar hotel. E daí a gente paga...
feito isso? A gente já fez 2 vezes com convidados maiores, assim, né? E o último que a gente fez foi com a Amy White e ela perdeu o voo. Puta que pariu. Ela não tava vindo pra Floripa pra outra coisa, então? Não, só pro podcast. Tem muita gente que vem só pro podcast, tá ligado? Aí alguns a gente... Tipo, tem uns que a gente chega, aborda e fala, pô, cara, a gente não tem orçamento, vamos tentar alinhar com quando tu vier pra... Daí, às vezes a gente pega uns outros podcasts da região, dá inclusive pra fazer com vocês, e racha, alguma coisa assim, entendeu? Mas tem muita gente que vai só pra isso. A gente pode fazer um bem bolado nisso, ó. É, cara, já Porque racha as Floripa, passagens. Balneário... É do lado, né? E a galera tem interesse. Mas aí, com a Amy, a gente comprou... Mano, a gente pegou um hotel pra ela muito sinistro, mano. A gente pegou um hotel em Jurerê, assim, ó, de frente pro mar, assim, ela... Puta merda, velho. Nós gastamos uma nota, velho. E aí, ela tava gravando com o Kid Bengala até não sei que horas, e daí fez... Gravando pornô ou gravando... Não, gravando podcast. Não sei também, né? Não, e daí ela gravou um outro podcast depois, assim, terminou, tipo, 4 da manhã. E daí eu lá, tipo, umas 3 da manhã, eu olhei, cara, eu vou dormir. Eu olhei, cara, qual a chance dela acordar o voo? Era umas 8, eu já pensei, vai dar merda, velho. E daí deu outro, não conseguiu pegar. Aí eu fiz o episódio sozinho. Ou foi por conta do jogo do Brasil? Porque foi bem no dia, né? Foi bem no dia, velho. Mas ela mandou muitos pedidos de desculpas. Tipo, ela foi muito... Como é que eu vou dizer? Foram desculpas sinceras, até onde eu tenho capacidade de julgar. É óbvio que a gente tem que manter aquela coisa de, não, tudo bem, fica tranquila, mas, porra... Cara, eu não fiquei muito puto porque eu entendo, velho, tá ligado? É uma coisa que eu me veria fazendo, entende? Tipo, na posição... Porque eu já... Tipo, porra, eu não sou a Amy White, eu não tenho a fama da Amy White, mas a minha vida... Se eu não presto atenção, ela já se torna um inferno de desorganização, assim, tipo, de não dar conta de, meu Deus, tem episódio, tem agenda do não sei o quê, vou gravar podcast não sei onde, vou viajar pra São Paulo. Então eu me vejo na situação dela, tipo, umas 100 vezes maior do que eu, cara, numa rotina louca, que se a pessoa não presta atenção pra ela se perder, às vezes é 2 palitos. Eu entendi, tá ligado, a situação dela. Eu, às vezes, o convidado que ele cancela em cima da hora, eu já fico puto e nem gastei R$1 com o cara. Imagina gastando dinheiro. Teve um cara uma vez que não apareceu, velho. Que daí eu fiquei puto e daí ele já chorou pra voltar umas outras vezes e... Nunca mais. Não vou. Ele não quero mais. Mas Eu fiquei puto. Mas foi por desconsideração? Cara, o cara era um MC bem famoso, assim, do Rio de Janeiro, assim. Famoso, pô. Tipo, papo de 1 milhão no Instagram, assim. E ele vinha pra Floripa e tinha um amigo nosso ali, um conhecido nosso que já tinha participado do podcast e tava fazendo intermediário. E aí ele veio pra gravar um clipe em Floripa e já tava tudo combinado. Cara, nós já tinha divulgado, porra, já tinha gente esperando na live, assim, tipo, sei lá, 100 pessoas na live já esperando, assim, tipo, à tarde, mano. Tava, tipo, muito hypado pra vir o cara. E o cara se perdeu na putaria ali da gravação do clipe, ficou loucão. E daí eles mandaram uma mensagem, tipo, 15 minutos antes de começar o episódio. Cara, não vai rolar, não vamos conseguir colar, não sei o quê. Daí a gente pegou e fez o episódio só nós, na época era eu e os amigos. E daí falamos. Mas hoje em dia, eu faço episódios até sozinho, tá ligado? E é muito da hora, velho. Muito da hora mesmo, assim. Quero até fazer Sem Groselha Talks. O Talk. Nem sei qual que é o nome que a gente deu lá. Acho que é Sem Groselha Talks. Respondendo perguntas. Daí a gente fica trocando uma ideia com a audiência. Eu falo o feedback dos outros episódios. Eu ainda não tenho audiência, eu acho, pra fazer um ao vivo sozinho e conversar com o público. A gente ainda tá nos 5 mil seguidores. Mas tu acha que tu conseguiria fazer sozinho? Tu conseguiria, aqui, apagar tudo e tu ficar 3 horas com o microfone? Se o povo estiver comentando... Não, sem feedback. Sem feedback, comentar. Difícil. Difícil. É um exercício, né? É. Quem faz isso muito bem, que eu admiro muito, é o Petri, tá ligado? O Arthur Petri lá do A Deriva, cara. Ele faz... É que é pira de... É hábito de radialista, né, cara? O cara conseguia, assim... É um treino, cara. Eu tô curtindo fazer sozinho, tipo, eu só olho no chat a hora que eu matei o assunto, assim. Mas eu gosto de já sentir que eu consigo... Eu sempre fui muito travado com câmera. Hoje eu tô bem mais solto, bem mais, como é que se fala, desenvolto? Sei lá, hoje eu tô conseguindo. Mas eu comecei travadaço. Se tu olhar os primeiros episódios, eu sou travadaço. Eu sempre fui. Nunca consegui fazer muita coisa em vídeo. Eu sempre quis ter um canal no YouTube, fazer alguma coisa, mas eu nunca consegui desenvolver um projeto. Porque eu não conseguia nunca falar pra frente da câmera, cara. Ainda mais sozinho. O podcast, ele é diferente, né? Porque tu não tá conversando, tu não tá falando pra uma câmera, tu tá falando com uma pessoa. Então é diferente. Então acho que eu me encontrei no podcast.